Bom dia, graça e paz. Eu sou o Marco da Isabel. Eu sou Isabel do Marco. Estamos aqui reunidos então para mais uma manhã em família. E nós vamos hoje refletir sobre o descanso na obediência. Exatamente. Para isso nós vamos estar lendo o livro de Jeremias 35, do versículo 1 ao 19. Na verdade não vamos ler ele completo, se tornaria bastante longo. Vamos pegar algumas pinceladas nesse livro que nos mostra a história do povo recabita, mais propriamente mostra a obediência do povo recabita e como eles são usados por Deus como referência para chamar a atenção do povo de Israel, do povo de Judá. São usados como referência por quê? Porque eles obedeceram o mandamento do pai terreno deles. Se nós abrirmos no versículo de número 2, nós vemos que Jeremias, ele recebe uma ordem do Senhor para levar os recabitas até a casa do Senhor. E não somente isso, levá-los até a casa do Senhor e oferecer vinho para eles beberem. E isso é justamente o que Jeremias faz. O versículo 5 diz: então pus jarras cheias de vinho, copos diante dos filhos da casa dos recabitas, e lhes disse: bebam. Mas a resposta que vem desse povo é: mas eles disseram, versículo 6, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos, não construam casa, não façam plantação, não cultivem nem possuam vinhos. Morem a vida inteira em tendas para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. Ou seja, eles sabiam que havia uma bênção prometida, eles viveriam muitos dias sobre a terra que eles estavam, que eles passariam, já que eram longes, se eles estivessem em obediência. E diante disso eles cumpriam, obedeciam fielmente, tanto que o homem de Deus, Jeremias, chega e oferece vinho para eles, e eles tomam um posicionamento: não, nós não beberemos vinho. Por quê? Porque Jonadab nos disse que não deveríamos beber vinho. Mas não somente eles, nem... Vamos olhar lá no versículo 8, e nós temos obedecido a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo que eles nos ordenam. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Uma decisão familiar. Essa família toma uma decisão de cumprir o ensinamento de Jonadab. Tendo uma coerência, né? Todos unânimes decidiram obedecer. E quando Deus nos chama a atenção ao povo de Israel com essa passagem, Ele está pedindo justamente isso, uma coerência. Que a gente, em unidade, obedeça a palavra do Senhor. Não apenas fale da palavra, mas obedeça. A família junto, né? Como disse Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos que ter esse posicionamento aí em família de buscar o Senhor, mesmo que se levante muitas vezes situações complicadas. Se nós pegarmos, por exemplo, a nossa vida, né? Eu e o Marco, nós decidimos antes mesmo de nos casarmos seguir os caminhos do Senhor. Nós temos 2 filhas pequenas, elas ainda estão em processo de conhecer o Senhor. E muitas vezes nós temos que exigir delas que leiam a palavra, que orem, que nos acompanhem aos cultos. Por quê? Porque elas vão querer fazer outras coisas que no momento agradam mais, mas elas estão ainda em processo de conhecer o Senhor. E aí a nossa decisão, a nossa unidade de chamar junto a família: vamos buscar o Senhor, porque a nossa casa serve ao Senhor, porque a palavra do Senhor nos instrui isso. Nós vamos educando na cabeça delas a palavra do Senhor, para que elas venham estar buscando junto conosco. Como disse ali no versículo 8, não somente nós, mas também nossas mulheres. Então primeiro a esposa, e aí depois disso nossos filhos e nossas filhas. Ou seja, quando nós tomamos uma decisão, nós cumprimos a palavra, quando nós incentivamos e somos um bom exemplo para os nossos filhos, eles também vão cumprindo a palavra. E ao longo das gerações, o que acontece? Os recabitas vão seguindo e obedecendo. E Deus, lá no versículo 15, diz: convertam-se agora cada um de vocês do seu mau caminho, corrijam as suas ações. Aí ele fala lá: não sigam outros deuses para servi-los, e assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e aos seus pais. Lembra lá que os recabitas, eles tinham uma promessa. E da mesma forma, também o povo de Judá também tinha uma promessa. Ou seja, se eles permanecessem fiéis, se convertessem dos maus caminhos, andassem nos bons caminhos do Senhor, eles ficariam tranquilos na terra que o Senhor havia dado. Deus o abençoaria. Né? Abençoaria na obediência, na coerência de vida, de viver uma vida
de acordo com a vontade do Pai. E nós vemos que no versículo 19, Deus aprova essa situação, essa conduta dos recabitas, que ele chega e diz assim, ó, por isso assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. Ou seja, a promessa nas gerações, ou seja, que as gerações, a descendência seria uma descendência que serviria ao Senhor, mas mediante uma decisão. Cada um, como diz lá no versículo 15, converta-se agora cada um de vocês. Então um Marco se converter, Isabel se converter, e as nossas filhas na sequência. Corrigindo, né, as nossas ações. Exato. E tudo vai cooperando quando a gente se decide obedecer ao Senhor. Isso, na verdade, quando a gente estudaria lá Deuteronômio 28, nós vemos que as bênçãos do Senhor, elas estão condicionadas a gente obedecer a palavra do Senhor. E por quê? Não é que Deus quer chamar a atenção para Ele. Não, é que Deus sabe que nós obedecemos, as coisas vão fluir de forma correta. As bênçãos do Senhor está vinculada a obedecer, porque as regras que o Senhor impõe são proteções para que a gente não venha a se ferir. Que nem quando a gente tem criança pequena, né? A gente bota lá num cercadinho para deixar brincar à vontade, onde não vai ter perigo de cair, de bater a cabeça, até que a criança saiba caminhar. Assim é Deus, Ele vai nos colocando as regras, a sua lei, para que a gente delimite os nossos passos, para a gente não fazer coisa errada, porque nós, seres humanos, temos uma tendência a escolher pelo erro. Exatamente. Nós precisamos ter sabedoria para tomar as decisões corretas. E justamente o que diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, ao próprio Deus, que a todos dá com generosidade sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Nós podemos ler isso aqui o contrário. Assim como o indeciso e inconstante não alcançará nada, o que toma decisão, o que é constante na decisão, ele recebe do Senhor a bênção. Constante, né, e decidido nas coisas do Senhor. Exatamente. Tendo fé e nada duvidando. Ou seja, nós não podemos ser que nem a onda do mar. Vai, volta, vai, volta, vai e volta. Sentimento doble, né? Exatamente. Até porque, como nós dissemos lá, decisão do marido, decisão da esposa, decisão dos filhos acompanha. Se os nossos filhos nos veem, ora cumprindo a palavra, ora com decisão, ora não, já não é mais tanto assim, já voltamos atrás. Já não vou ao culto, já não vou obedecer. Não, acho que o pastor está exagerando. Eu acho que a palavra precisa ser atualizada, é muito arcaica, foi escrita há muitos anos atrás. Essa inconstância que as pessoas muitas vezes se submetem sem ter uma fé genuína, sem se firmar verdadeiramente, acaba gerando inconstância na vida e nos filhos. E seguem o exemplo. Isso que a palavra nos diz, né? Que é para ensinar a criança no caminho, é caminhando junto no caminho. Não é algo que a gente fique a par. Porque senão nós vamos falar da palavra para eles, e se nós não cumprirmos, não vai ter consistência, não vai ter coerência. Lembra da história lá dos recabitas. Havia coerência em toda a família. Todos obedeciam. Né? E é isso que Deus espera de nós tanto, que usou como advertência para o povo de Israel. Ainda no livro de Tiago, se no capítulo 2, versículo 12, diz assim, ó, assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Ou seja, não somente falem e vivam. Eu gosto da outra versão, que fala assim, ó, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Ou seja, o que nós falamos é o que nós agimos. Não adianta nós termos um discurso muito bonito, mas na prática nós não vivemos o que nós temos pregado. Então nós precisamos, como família, tomar uma decisão de obediência. E começa por obedecer. Nós, né? Começa por nós. Né? O primeiro princípio do arrependimento é a pessoa olhar para dentro de si, olhar se eu estou constante nisso, ou ainda tem um pouco de dúvida no coração. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor, conhecer a voz de Deus, conhecer qual é a vontade de Deus, porque nós só obedecemos o que nós conhecemos. Então nós precisamos buscar em Deus conhecimento de qual é a vontade de Deus. Se nós não buscar conhecer o Senhor, qualquer voz vai nos distrair
do plano e do propósito, Senhor, que é o que nós vamos ver agora em João 10. João 10, do versículo 2 ao 5, diz: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para isso o porteiro abre e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranho. Precisamos reconhecer a voz do Senhor e saber que se a voz é do estranho, foge. Não tem por que ficar escutando vozes estranhas. Deixar ser pastoreado pelo Senhor, né? Pastoreado pela palavra, pastoreado aprendendo na obediência, né? A ouvir a voz do Senhor. Porque se nós não nos deixarmos ser pastoreados, se nós quisermos ser ovelhinhas rebeldes que fica fugindo para o canto, logo vem o lobo, né? E o lobo... ele devora a ovelha. O versículo 9 de João 10, assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará a pastagem, achará a bênção do Senhor. Ou seja, nós somos abençoados, nós temos uma promessa quando nós vivemos em obediência. Se você tomar uma decisão hoje de obedecer a palavra do Senhor, pode ter certeza, a bênção vem sobre a tua vida e vem sobre a vida dos teus filhos, vem sobre a vida dos teus netos. Se existe ainda alguém perdido na tua família, uma ovelha desgarrada, é o momento de você tomar uma decisão, não, independente do que esteja acontecendo. Eu vou obedecer a palavra, eu vou ser o exemplo de obediência. E a partir disso, Deus vai abençoando a tua casa e as coisas vão se restaurando. Talvez você nem perceba quando você olhar para trás, mas o que era aquilo? Hoje a minha casa é uma bênção. Hoje a minha casa serve ao Senhor. Transformando aos poucos, né? E Hebreus 3:7 nos dá uma advertência do Espírito Santo, né? Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então a gente vê aqui que a desobediência, né? O coração mau e descrente fez com que eles não descansassem. Se nós conhecemos a palavra, nós temos que descansar no Senhor, porque as bênçãos ela vem atrás, né? As bênçãos nos alcançarão. As bênçãos nos alcançarão. E não quer dizer que nós vamos seguir a palavra só focando na bênção, mas na paz da presença do Senhor. A paz que excede todo entendimento. Nós temos que buscar o Senhor de todo o coração, que as bênçãos elas nos alcançam, e aí nós vivemos num lugar de descanso. Então, que tão somente tenhamos cuidado para que nenhum de nós tenha um coração mau ou descrente. Nós estejamos crendo no Senhor, que nós estejamos buscando obedecer a palavra dele, que a nossa vida seja uma vida de obediência constante a cada momento. Não que nem as ondas do mar, obedece hoje, amanhã não, obedece hoje, amanhã não. Não. Constância, constantemente, coerência, em obediência, que sejamos que nem o povo recabita lá. Não, nós decidimos obedecer. Independente de quem chegue para nos oferecer o vinho, nós não vamos beber desse vinho que não é a vontade dos nossos pais, que não é a vontade do nosso Pai, o Senhor Deus, o único e verdadeiro Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha sabedoria, que a tua família tenha sabedoria de seguir a Deus, que as bênçãos do Senhor possam estar fluindo livremente sobre a tua casa. É o que nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.